Olá a todos, é um prazer enorme estar mais uma vez aqui na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, minha segunda universidade, pois mesmo sendo oficialmente professor da UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, eu também atuo aqui como professor permanente do programa de pós-graduação em música e fico muito feliz de ser constantemente convidado pelos colegas para participar dos debates e dos trabalhos diversos que fazem parte do dia a dia aqui da Escola de Música, uma instituição extremamente ativa e que está sempre engajada em movimentos profundos de transformação e de aprimoramento constante do trabalho de excelência que é desenvolvido aqui. Em especial, agradeço o querido colega e amigo Fábio Presgrave pelo convite para que eu estivesse com vocês aqui hoje e trouxesse, desta vez, reflexões acerca dos currículos dos cursos de música, visando entender e problematizar a nossa realidade atual no Brasil e, além disso, promover reflexões e estratégias sobre como podemos transgredir, superar e melhorar as tendências, características e lacunas que estão na base dos cursos de graduação em música nas nossas instituições. O título desta minha abordagem aqui hoje traz, na verdade, uma questão vinculada à problemática que vai nortear todo o meu debate. Por que os cursos de música não mudam no Brasil? E o que podemos fazer para transcender os modelos hegemônicos e ultrapassados dos nossos currículos? Atualmente há uma percepção e um consenso, penso que mundial, que vivemos em um outro tempo em relação às últimas décadas do século XX, com o acesso sem precedentes a uma ampla, complexa e variada rede de informações, com a ampliação e a proliferação de conhecimentos em diferentes campos de saberes, com o reconhecimento, a interação e a busca pela diversidade, com a incorporação de uma pluralidade de formas de pensar, fazer e viver no mundo atual, com o reconhecimento e a problematização de exclusões e, consequentemente, a incorporação de temas e pautas importantes para o mundo de hoje, como as lutas feministas, o combate ao preconceito, a ruptura com o racismo estrutural, entre outros aspectos dessa natureza. Nesse cenário, para refletir sobre a educação superior no Brasil, podemos aplicar um pensamento que, de forma lógica, nos levaria a acreditar que o mundo mudou profundamente. A sociedade se transformou expressivamente. Nosso conhecimento sobre o mundo e nosso conceito sobre o que música é se ampliaram de forma considerável. Nossa consciência sobre os problemas culturais e sociais se amplificaram. As tecnologias de informação e o acesso aos mundos musicais estão cada vez mais rompendo fronteiras. O campo de inserção e trabalho do músico é fundamentalmente diferente e mais amplo do que foi no passado, entre outras constatações dessa natureza. Portanto, a partir da lógica aristotélica, seríamos levados a deduzir: se o mundo e todas essas dimensões destacadas se transformaram, os cursos de música também mudaram consideravelmente. Mas as constatações diversas dos nossos estudos e a nossa experiência diária nas nossas instituições de ensino nos mostram que isso, infelizmente, não é verdade. E, diante de todas as mudanças em escalas local e global, no cerne dos currículos de música em muitos lugares do mundo, mas eu vou focar aqui as minhas análises na realidade do Brasil, continuam cristalizados conhecimentos, saberes, formas de organização do fenômeno musical e estratégias metodológicas de ensino que, desde o século XIX, vem mantendo os cursos de música no país reféns e escravos de uma lógica colonial, excludente, dominante e deveras limitada frente à realidade do mundo da música, da sociedade e da cultura na contemporaneidade. Diante desse fato, uma questão que emerge de forma muito explícita é: por que, diante de todas essas mudanças, o núcleo central dos cursos de música não mudou? Entre a rede complexa de variáveis que precisam ser analisadas para responder a essa questão,
Eu destaco que, fundamentalmente, nós não mudamos porque estamos presos a três eixos absolutos, consolidados na área de música, a partir dos modelos de educação em geral da Europa Ocidental, que começaram a ganhar forma e a se consolidarem desde o século XVI e que serviram de base para a definição do modelo de organização dos conhecimentos, saberes e formas de ensino que caracterizaram os conservatórios europeus, sobretudo de Viena e o de Paris, que serviram de referência para a criação de instituições de música em diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil. Essa forma de selecionar, conceber, fazer, interpretar e ensinar música foi, via a colonialidade que ascendeu sobre o mundo desde 1500, instituída de forma dominante nas instituições formais de ensino de música em praticamente todo o planeta, a partir das invasões e conquistas europeias. A colonialidade, que tece a ordem econômica, social e cultural dominante no mundo ocidental, é também a base fundamental da dominação de um currículo linear no âmbito da música. Essa é uma análise que demanda um investimento mais profundo que eu não vou poder fazer neste debate específico, mas que tenho feito em textos e palestras que estão disponíveis tanto no meu site oficial quanto no meu canal do YouTube. Portanto, quem quiser e tiver interesse em analisar o universo que dá base para essa constatação, poderá encontrar dados e informações mais específicos sobre essa realidade nesses trabalhos e em outros estudos que eu tenho analisado nessa minha produção ao longo das últimas 2 décadas. Então, como uma primeira parte desta minha palestra, vou me ater à análise da questão que já anunciei anteriormente. Por que, diante de todas essas mudanças, o núcleo central dos cursos de música não mudou? Trago agora de fato uma análise dos 3 eixos que eu mencionei como absolutos e como os principais sustentáculos da manutenção dos nossos currículos presos aos modelos hegemônicos do passado, que são, consequentemente, a base dos principais aspectos que têm nos impedido de promover as mudanças que o mundo, a sociedade, a cultura e a música exigem de nós na atualidade. Assim, não fomos capazes de mudar o núcleo central dos cursos de música, porque, a partir de todo o processo de colonialidade que marcou a institucionalização do ensino de música no Brasil desde o século XIX, há perpetuada nos nossos bacharelados e licenciaturas em música uma hegemonia dos conhecimentos e saberes da música erudita europeia ocidental, principalmente a produzida entre 1500 e aproximadamente 1920, e, consequentemente, há uma hegemonia das formas derivadas de produção, circulação, performance, composição e ensino desta música. O fato é, não se trata de uma música erudita amplamente compartilhada em diferentes lugares do mundo, mas de um tipo de música erudita que se consolidou, sobretudo, na Europa Ocidental. Como vem sendo evidenciado no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, essa hegemonia de uma tendência unilateral de conhecimentos e saberes musicais vem mantendo as instituições de música distantes do mundo da música fora das instituições, o que traz limitações diversas para a incorporação de novas formas, gêneros e estilos musicais, o que faz com que os egressos desses nossos cursos tenham um universo de trabalho de inserção profissional bastante limitado e o que nos distancia de questões mais amplas que permeiam a sociedade contemporânea e que não têm relação com uma produção musical feita em outros tempos, cultura e sociedade, como essa música produzida na Europa entre 1500 e as primeiras décadas do século XX. Assim, apesar de alguns avanços, estudos recentes no Brasil, como os meus próprios trabalhos ao longo dessa última década, entre eles eu quero destacar aqui 3 estudos, o texto publicado em parceria com o professor Marcos Medeiros, intitulado Coloniality in Music Teacher Education, The Current Reality of Undergraduate Programs in Brazil, Colonialidade nos cursos de licenciatura em música, a atual realidade dos cursos de graduação no Brasil, texto publicado nos anais da 34ª Conferência da International Society for Music Education,
Associação Internacional de Educação Musical. Destaco também o texto Até Quando Brasil? Perspectivas decoloniais para repensar o ensino superior em música, publicado em 2020, e o texto Traços de colonialidade na educação superior em música do Brasil, análise a partir de uma trajetória de epistemicídios musicais e exclusões. Nesses 3 trabalhos, faço uma abordagem dessa tendência unilateral e hegemônica de conhecimentos e saberes no ensino de música, apontando outras perspectivas importantes para entender esse contexto. Destaco aqui também o texto recente das professoras Maura Pena e Silvia Sobreira, intitulado A Formação Universitária do Músico, a persistência do modelo de ensino conservatorial, publicado em 2020 na revista Opus, que traz uma ampla análise de como esse modelo se consolida e como, mesmo criticado, ainda hoje ele está em evidências nos nossos currículos, sobretudo nos cursos de graduação, e destaco também as pesquisas do professor Marcos Medeiros, que resultaram em várias publicações abordando, sobretudo, a realidade dos cursos de licenciatura em música e a manutenção do que ele chama de um hábitus conservatorial. Além desses trabalhos, há diversos estudos que vêm emergindo no cenário nacional desde a década de 1990 e que enfatizam, com base em pesquisas, dados e reflexões sistemáticas, que a hegemonia dos repertórios da música erudita europeia do passado e o modelo de ensino vinculado a esse universo musical ainda são unilateralmente dominantes nas nossas instituições. É importante destacar também, para mostrar um outro lado, que há um crescente número de pesquisas e publicações no Brasil e em outros países que apontam para novas formas de pensar os conhecimentos e saberes nos cursos de graduação em música, com propostas para incorporar, além dos cânones já dominantes nessa realidade, uma maior diversidade de praxes musicais. Para citar apenas alguns exemplos, eu destaco a tese de Radegundes Tavares, intitulada Música Brasileira Popular no Ensino da Trompa, Perspectivas e Possibilidades Formativas, trabalho defendido em 2016 no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba, em que o autor apresenta perspectivas para incorporar ao curso consolidado de trompa na educação superior alternativas distintas para não necessariamente romper com o trabalho que já é feito com uma série de cânones e repertórios estabelecidos, mas para somar a esse trabalho novas perspectivas de formação, consequentemente de atuação do trompista, tendo a música brasileira popular como mais uma alternativa de estudo, de formação e de trabalho neste contexto. Destaco também a tese de João Walter, intitulada Perspectivas para uma Formação Culturalmente Contextualizada de Professores de Música, Problematizações, Reflexões e Propostas a partir da licenciatura em Música da UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, defendida em fevereiro de 2021. O trabalho traz análises que apontam para perspectivas de uma formação que seja culturalmente contextualizada com o universo em que o curso se insere, buscando estabelecer tanto no processo de formação quanto no processo de inserção dos alunos no campo de trabalho, um panorama que seja contextualizado com a realidade cultural de Campina Grande, do estado da Paraíba, do Nordeste e, consequentemente, que dialogue com perspectivas mais abrangentes para uma formação que transcende o contexto local, mas que não abandona esse contexto da proposição curricular. Quero destacar também o texto que já mencionei anteriormente, publicado por mim em 2020, intitulado Até Quando Brasil? Perspectivas decoloniais para repensar o ensino superior em música, em que a última parte traz propostas efetivas de como nós podemos pensar em novas ações, novas práticas educacionais, novas formas de organização dos conhecimentos, saberes e dos currículos de música para transgredir a lógica colonial estabelecida. No cenário internacional, quero destacar aqui o relatório da Força Tarefa da College Music Society
sobre os cursos de graduação em música, com ênfase na realidade americana, mas com reflexões que servem para as nossas análises em diferentes contextos do mundo. Este relatório resultou numa importante publicação intitulada Transforming Music Study from Its Foundations, a Manifesto for Progressive Change in the Undergraduate Preparation of Music Majors, transformando o estudo da música a partir de seus fundamentos, um manifesto para mudanças progressivas na formação de estudantes dos cursos de graduação em música. A publicação, organizada por Patricia Campbell, David Myers e Ed Saraf, traz uma importante análise que evidencia essa lógica dominante e reprodutiva dos cursos vigentes de música, mas que apontam para novas formas de incorporar a criatividade, a improvisação, a diversidade de músicas aos nossos currículos, com vistas a atender uma amplitude maior de estudantes e com vistas a tornar os nossos cursos mais contextualizados com o mundo contemporâneo. Por fim, menciono o livro organizado pelo professor Robbie Moore, intitulado College Music Curricula for a New Century, publicação de 2017, em português, Currículos para a Graduação em Música para um Novo Século. A publicação traz uma série de análises importantes de diferentes autores, com foco mais enfático na realidade americana, mas também contemplando autores de outros lugares, evidenciando novas alternativas para consolidarmos cursos de música mais contextualizados com a realidade do mundo atual. Em todas essas publicações, tanto as que apresentam diagnósticos e reflexões sobre a unilateralidade e as limitações dos cursos de música, quanto as que trazem proposições efetivas de mudança, há uma constatação muito evidente. Essa constatação aponta que não é mais possível manter os nossos cursos presos a uma tradição ultrapassada, excludente e unilateral, e, portanto, é preciso criar cursos contextualizados tanto com a dinâmica e a diversidade da música, quanto com questões fundamentais do mundo atual em que nós vivemos. Nesse contexto, o segundo eixo entre os que impedem as mudanças dos nossos currículos é a manutenção de um conceito de música limitado ao universo estético e restrito da música erudita de concerto europeia ocidental. Um conceito que sucumbiu à música, às estruturas sonoras e às formas técnicas de sua expressão, reduzindo os nossos cursos a lugares especializados em trabalhar os elementos fundamentais para a reprodução das dimensões sonoro-musicais, considerando toda a dimensão cognitiva, humana, social e cultural desse fenômeno, a música, como algo extra-musical. Como se fosse possível pensar que musical é somente o som e suas estruturas e as técnicas para fazer com que esse som seja expressado como música e que todo o significado, sentido, as memórias fizessem parte de algo que está fora da música. Essa tendência muito evidente de manter a música isolada da vida, como se música fosse somente o som e sua estruturação que se materializam nos processos de composição e interpretação instrumental, já vem sendo problematizada desde pelo menos a segunda metade do século XX. O livro Music, Talent and Performance, a Conservatory Cultural System, Música, Talento e Performance, um sistema musical conservatorial, de Henry Kingsbury, traz uma reflexão sobre, entre outras questões desse modelo de ensino, o pensamento comum nos departamentos e escolas de música, de que música nada tem a ver com o mundo fora das estruturas sonoras e suas estratégias de reprodução e expressão. Nessa perspectiva, a música deve ser mantida alheia a outras questões que, por essa lógica, não fazem parte da música pura, da música boa. Essa manutenção do deleite pela música pura e pela música boa nos levou ao estado atual hegemônico e conservador dos nossos cursos, mas tem feito emergir também na contemporaneidade uma questão importante. Que sentido faz um curso de música
que fundamentalmente perpetua heranças europeias do passado, em um país em que parte expressiva da população ainda tem sérios problemas para lidar com alimentação, moradia, saúde, violência, preconceitos, entre muitos outros aspectos dessa natureza. Muitos colegas da área de música provavelmente responderiam: isso não é responsabilidade da música, destacando que, pelo valor da sua nobreza, a música no âmbito da educação superior não precisa se preocupar em estabelecer qualquer relação com dimensões políticas, econômicas, religiosas, educacionais, entre outras que caracterizam tal fenômeno fora das instituições e também dentro delas. Muitos de nós, além de já termos ouvido esse tipo de argumento, provavelmente já vivenciamos situações como a relatada por Kingsbury no primeiro capítulo do livro. O autor descreve que no ano de 1969, quando trabalhava como professor de piano e diretor assistente da Escola de Música da Universidade de Midland, nos Estados Unidos, os estudantes se mobilizaram para o fim da Guerra Americana na Indochina e solicitaram à escola que patrocinasse um concerto para a paz como parte do movimento. O desfecho dessa história é assim expressado por Henry Kingsbury. Fui solicitado a discutir essa possibilidade com o diretor de música, Trevor Waterhouse. Quando eu apresentei essa sugestão ao diretor alguns dias depois, ele hesitou, mas depois me disse que não permitiria que um concerto desse tipo acontecesse, explicando que quando a música é executada como parte de um protesto político, sua pureza é destruída e seu significado é enfraquecido. Essa ideia ainda é demasiadamente forte no âmbito da música nas nossas instituições e retrata a crença colonial de que música deve ser pura para ser ouvida e apreciada sublimemente, sem a responsabilidade de ter que se vincular, de qualquer forma que seja, às mazelas da vida cotidiana. Certamente essa forma de pensar é completamente contrária a novas tendências educativas que apontam a música e o seu ensino como elementos fundamentais para a formação e a transformação humana e social. Ainda dentro dessa perspectiva, refletindo sobre a necessidade de romper com esse conceito limitado sobre o que música é, que está na base dos nossos currículos, sendo um dos fatores que impedem mudanças expressivas nessa conjuntura, o Wayne Bowman problematiza sobre as dimensões éticas que permeiam a formação em música, nos convidando a parar e a pensar sobre as forças que estão incomodando e dividindo o mundo de hoje. O texto é uma publicação de 2007. Essas forças, destaca o N. Bowman, são pobreza, doença, fome, guerra, falta de moradia, terrorismo, poluição, aquecimento global, misoginia, homofobia, xenofobia, entre outros ódios e males demasiadamente numerosos para serem mencionados, como nós vimos percebendo cotidianamente no Brasil. Chama a atenção o N. Bowman. Considere também a coragem e a convicção dos que dedicam suas vidas lutando contra essas coisas. Continua o autor. Nesse contexto, considere o que fazemos como músicos, educadores profissionais. Essa é uma reflexão importante e essa é uma base de reflexão que deve estar na base das mudanças curriculares que nós precisamos estabelecer. E os nossos currículos, além de tratar de som, de aspectos históricos vinculados à produção sonoro-musical, de tratar de elementos analíticos, de tratar de uma série de aspectos interpretativos, precisam entender que música está vinculada ao mundo e, portanto, precisa tratar de questões étnicas, étnico-raciais, de questões vinculadas a essas mazelas e de alternativas para transcendê-las. Essa incorporação de temas transversais é algo que pode trazer tanto uma fluência maior para os nossos currículos, quanto uma contextualização maior dos nossos cursos com a realidade do mundo em que nós vivemos.
Como reação a essa tendência limitadora, fomos levados a ter que criar um campo chamado etnomusicologia para evidenciar em algum lugar no universo institucionalizado da música que cultura e gente não era algo desconsiderado dos estudos musicais. Finalmente, o terceiro eixo que tem impedido mudanças efetivas nos nossos cursos está relacionado ao estabelecimento do modelo linear de currículo, baseado na racionalidade da lógica moderna europeia, que divide os conhecimentos em disciplinas, que separa a teoria de prática e que hierarquiza os saberes a partir de sua vinculação à lógica dominante já evidenciada ao longo dessa minha discussão. O modelo de currículo linear e disciplinar é a tendência absoluta em todos os cursos de música no Brasil, em todos os cursos de graduação em música no Brasil, sem exceções. A noção de currículo, que passou a definir os processos de aprendizagem no mundo moderno, assumiu um formato baseado no paradigma positivista, resultante da racionalidade europeia, que é, entre outros aspectos, bastante uniforme. Essa forma de pensar o currículo segue um esquema lógico objetivo, com vistas a fornecer uma coerência totalizadora que oriente o que deve ser o foco do conhecimento. O resultado disso é que institucionalizamos na música uma aprendizagem altamente programada e dirigida, fundamentada em um tipo de autoridade que confina as possibilidades de construção cognitiva do sujeito a uma estrutura linear pré-determinada. A soma das perspectivas desse terceiro eixo, em associação com os dois outros eixos que já destaquei, a hegemonia da música europeia do passado e um conceito restrito do que música é, nos levou à consolidação de cursos que seguem, muitas vezes de forma crítica, características curriculares que têm como base 6 parâmetros centrais. Homogeneidade. A formulação curricular baseia-se na possibilidade de unificar um corpo de conhecimentos tornados homogêneos em função de um padrão escolhido. No caso da música, a música erudita da Europa do passado e as estratégias de composição, performance e ensino decorrentes dela. Unidimensionalidade. O currículo representa a escolha racional de uma trajetória de aprendizado, a da música erudita da Europa, que se define como a melhor, em detrimento de outras opções igualmente válidas. Assim, pretende ser explícito, simples e direto, mas limitado aos pilares de uma formação e de um jeito de fazer e ensinar música. Por isso, nós temos 100% dos nossos currículos instituídos baseados nos mesmos pilares, porque ele segue essa lógica da unidimensionalidade. É assim que se ensina e se aprende música, e qualquer outra alternativa não será tão eficiente como essa. Os currículos, nessa perspectiva, têm uma tendência forte de normatividade, estrutura-se de modo prescritivo, impondo obediência, não permite desvios. Por isso você tem que fazer essa disciplina, depois aquela, depois uma outra que tem a mesma característica. Você tem um monte de pré-requisitos e mesmo quando você pode escolher algo entre as optativas, por exemplo, isso está devidamente previsto no plano. Essa normatividade quer garantir que todo estudante siga o caminho estabelecido pelo curso sem desviar desse caminho, independente do perfil do estudante. Porque o que vale a norma vigente aqui é aquela norma pré-estabelecida do currículo. Essa tendência está fortemente ancorada também na ideia de sequencialidade. Ela supõe uma ordenação de conteúdos em consonância com uma sequência pré-definida. No caso dos currículos de música, geralmente uma sequência histórica e uma sequência teórica. E todo o restante do currículo, inclusive as práticas instrumentais, seguem a norma definida por essa sequência. Assim você vai tocar música antiga, música medieval, música renascentista,
música barroca, e essa sequência se torna a base do currículo. A sequência teórica e a sequência histórica vem sendo, desde a institucionalização dos cursos de música, a grande base, inclusive das aulas de instrumento e de todas as outras que ficam reféns dessa perspectiva da sequencialidade. A quinta característica tem a ver com a previsibilidade. Baseia-se na capacidade de prever a forma como ocorrerá a aquisição de conhecimento e os seus resultados. Por isso eles são normativos, por isso eles são sequenciais. Porque você entende que o estudante, seguindo a receita que está prevista ali, ele vai atingir um determinado fim. Ele será um músico capacitado. Ele terá o conhecimento que ele precisa, porque esse formato sequenciado, normativo, unidimensional, garante que o sujeito adquira a aprendizagem que você previu e que, portanto, está devidamente estabelecida se ele cumprir o que está ali previsto. E, por fim, a característica marcante dessas tendências curriculares é a disciplinaridade, que ordena os conteúdos dentro de matrizes disciplinares, separando o conhecimento, no caso a música, em diferentes gavetas disciplinares. E aí você tem uma autonomia das disciplinas, em que a disciplina de história trabalha um conhecimento, a disciplina de instrumento trabalha um outro conhecimento, entendendo que como isso está dentro da previsibilidade e do mapa estabelecido de maneira sequencial, unilateral no currículo, será cumprido e, portanto, cada disciplina vai cumprir o seu papel e, no fim, o estudante juntará todas elas e resultará, a junção de todas elas resultará naquela formação que está prevista, definida, ordenada, estabelecida. Essa é a lógica da disciplinaridade e é dentro dessa lógica que os currículos do Brasil estão organizados em 100% das nossas universidades. São currículos disciplinares que seguem essa ideia da previsibilidade, que tem base na sequencialidade, que são bastante centrados na normatividade, que tem uma característica bastante unidimensional e que está centrado na homogeneidade da música erudita ocidental e as suas formas de aprendizagem. É preciso romper com essas características, é preciso transgredir essas características, se de fato nós queremos estabelecer novos caminhos para os cursos de música, novos caminhos para os nossos currículos nos cursos de graduação em música. Retomando esses 3 eixos, a dominação dos conhecimentos e saberes da música erudita europeia do passado, a limitação do conceito de música às estruturas sonoras e às formas de organização, de composição, de interpretação dessas estruturas, e a organização dos currículos em campos disciplinares vem sendo os 3 pilares que impedem qualquer reforma curricular, porque elas já nascem com a ideia de que esses 3 pilares têm que ser mantidos. E mantendo esses 3 pilares, não haverá reforma. Você vai rearrumar disciplinas, aumentar a carga horária, mudar de semestre, mas necessariamente não haverá mudança. Pensar em uma mudança curricular implica pelo menos a transgressão com algumas dessas rupturas, trabalhando com aquelas perspectivas de manutenção e mudança, de incorporação de novos elementos a elementos já consolidados. Mas é preciso, de alguma forma, transgredir esses 3 eixos absolutos e bastante dominantes que nos levam a essas 6 características muito fortes nos cursos de graduação em música. Essa análise exige de nós a reflexão de que um dos grandes desafios que nós enfrentamos para rompermos com esses 3 eixos e com essas 6 características muito dominantes dos nossos currículos é que as mudanças curriculares expressivas e as rupturas com essas dominações só podem acontecer na esfera coletiva. Tradicionalmente, estudar, pesquisar e debater sobre currículo e sobre novas alternativas de formação são praxes que não fazem parte do universo consolidado na área de música do país.
uma área que foi constituída para se especializar na reprodução e não na produção de conhecimento, que foi instituída para manter a herança artística colonial e, portanto, quando nós propomos uma mudança curricular, a grande maioria dos nossos pares, nos departamentos e nas escolas de música, evocam a manutenção dos 3 eixos que eu destaquei anteriormente como base para que essas mudanças aconteçam. Ou seja, eles evocam a manutenção daquilo que não nos deixará mudar efetivamente os nossos currículos. E por isso que, apesar de todos os avanços, de todos os debates, de nós entendermos que estamos em um outro estágio nessa análise, as mudanças não acontecem. Porque na hora de votar as mudanças nos departamentos e nas escolas de música, a maioria evoca a manutenção da lógica por um fato muito óbvio. Eles e nós, em geral, fomos formados dentro dessa lógica e, portanto, se eu não estudo, se eu não pesquiso, se eu não busco outras alternativas, é essa lógica que faz parte do mundo que eu tenho para propor as mudanças. Esses professores, ou pelo menos a grande maioria dos professores de música, defendem e zelam pela manutenção desses pilares porque nossa área foi constituída nessa base e os nossos professores, muitos de nós, fomos formados a partir dessa tendência à dominação da música erudita do passado, o conceito de música com foco na estrutura sonora e as estratégias de formação baseadas no currículo disciplinar linear. A tendência é que no nosso amplo coletivo, as mudanças propostas sejam mudanças que mantenham esses pilares e, portanto, mudanças que não mudam essa lógica. E sem mudar essa lógica, como já destaquei, não mudamos os nossos cursos. Chego aqui à terceira parte dessa minha palestra, trazendo constatações que vêm cada vez mais emergindo mundialmente e nacionalmente, que apontam que é preciso mudar e que não dá mais para manter essa lógica de cursos de música altamente centrados na reprodução e manutenção dessas formas e formatos do passado. Assim, se por um lado a análise efetiva dos currículos dos cursos de música evidencia a continuidade dos modelos hegemônicos que eu destaquei anteriormente e a pouca presença de mudanças efetivas na forma de selecionar conhecimentos e saberes musicais, de lidar com um conceito mais alargado de música, de romper com o modelo linear disciplinar de currículos, há, na cena nacional e internacional, um movimento muito forte e crescente que reivindica mudanças e evidencia a falência desse modelo unilateral incorporado na institucionalização da área de música no Brasil desde o século XIX e que já não faz mais sentido e não atende às demandas e perspectivas do cenário contemporâneo. Assim, diversos estudos e problematizações sobre essa realidade no cenário internacional e no contexto brasileiro, tem diagnosticado e refletido que os cursos de música não podem mais serem reféns da lógica da colonialidade. Essas constatações evidenciam que é necessário romper com as fragmentações disciplinares e o currículo linear como única alternativa de estruturação dos currículos e dos processos formativos. Elas apontam que é preciso incorporar aos nossos cursos as diversidades de formas de fazer, mas também as diversidades de estratégias de ensinar e aprender música. Essas constatações, problematizações, mostram que é necessário questionar as hegemonias e exclusões que constituíram as bases históricas, teóricas, composicionais, performáticas e educacionais que sustentam os cursos de música desde a colonialidade. Entre diversos outros questionamentos que têm emergido cada vez mais forte nos diferentes lugares do mundo, já com ressonâncias expressivas no cenário brasileiro, como destaquei anteriormente, eu trago aqui alguns textos, algumas reportagens que têm emergido e ganhado espaço na mídia, para além dos estudos e das pesquisas produzidas no cenário mais acadêmico. Começo destacando
um texto que analisa efetivamente uma mudança curricular em uma universidade muito conhecida no cenário internacional. E o texto é intitulado What Controversial Changes at Harvard Mean for Music in the University? O que as mudanças controversas em Harvard representam para a música na universidade? Escrito por William Robin, o autor analisa mudanças realizadas nos currículos dos cursos de música na Universidade de Harvard, como aponta o título, dialogando com professores que foram responsáveis pela implementação dessas mudanças em 2016 e 2017. As reflexões do texto problematizam as implicações dos novos caminhos curriculares implementados na área de música em Harvard a partir de uma série de questionamentos e posicionamentos contrários que emergiram a partir dessas mudanças, muitos deles levantados por ex-alunos e pessoas que consolidaram suas carreiras musicais a partir de uma formação nessa universidade. Entre os nomes de destaque que levantaram esses questionamentos estava o do compositor americano bastante conhecido John Adams, que expressou no seu Twitter preocupações sobre essa mudança, enfatizando, entre aspas, o estudo musical é tanto um estudo cultural quanto um ofício técnico altamente disciplinado e prático, treinamento auditivo, harmonia e contraponto, destacando que ficava preocupado ao ver um currículo que tirava esse tipo de formação do núcleo central da formação dos estudantes nos cursos de graduação. A conclusão da problematização de Adams já evidencia que ele está se referindo a um perfil limitado de música e, consequentemente, apontando que qualquer estudante de música deveria ter esse perfil como base de formação e, assim, estudar harmonia, contraponto, ter o treinamento auditivo que sabemos nós qual é, entre outros aspectos. Diversas expressões do mundo organizam suas práticas musicais de formas distintas, sem necessariamente aplicar os mesmos parâmetros de harmonia, contraponto e percepção musical que se consolidaram nas instituições formais de ensino de música. A resposta dos professores responsáveis pela mudança curricular em Harvard é direta, destacando: dizem os autores, se você quer ser um compositor no universo musical da música clássica, você estuda conhecimentos e saberes relacionados a esse mundo da música. E sua formação é baseada, sim, em harmonia, contraponto, treinamento auditivo tradicional, entre outros aspectos. Ou seja, esses elementos continuam existindo como uma alternativa no currículo de Harvard. Mas destacam os professores responsáveis por esse novo currículo. Nem todos os alunos dos cursos de música querem ser compositor com o perfil do John Adams. As pessoas têm formas diferentes e perspectivas múltiplas de trabalhar com a música no mundo. E o que o novo currículo faz é abrir uma diversidade de caminhos, conhecimentos, saberes e praxes formativas que seguem bases distintas de estruturação, performance e composição, a depender da música e do perfil do estudante envolvido no processo de formação. Portanto, a partir da leitura do texto do William Robin e da resposta dos professores no diálogo com o autor, o que se percebe é um esforço dos cursos de música de Harvard, que são vários, com perfis distintos, de trazer mudanças e outras perspectivas de formação, sem necessariamente abandonar aquelas consolidadas, mas reconhecendo que nem todas as pessoas precisam estudar as mesmas histórias, as mesmas bases teóricas, as mesmas dimensões performáticas, os mesmos modelos composicionais, entre outros aspectos, considerando que músicas e praxes musicais são distintas e que, a partir do perfil e do objetivo de formação ofertado, o estudante poderá seguir um ou outros caminhos, sendo mais importante, se ele buscar uma formação em jazz, por exemplo, que ele conheça aspectos históricos, culturais e musicais de nomes como Ornette Coleman, Miles Davis, Thelonious Monk, Tony Conrad, do que necessariamente que ele conheça Schubert, Mozart, Beethoven, Wagner, entre outros cânones da música erudita ocidental.
Se ele tiver um perfil de formação mais centrado na música erudita, certamente esses compositores estarão no cerne da formação. Mas não necessariamente eles precisam estar no cerne da formação de um estudante que estuda jazz. Fazendo um paralelo com o Brasil, penso e acredito que nenhum de nós discordaria que se um aluno estuda música brasileira, é mais importante que ele estude sobre a obra de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jackson do Pandeiro, Hermeto Pascoal, o movimento do Clube da Esquina, a cena da música contemporânea no Brasil, entre tantas outras possibilidades vinculadas à realidade dessa música, do que ele dedicar uma boa parte do seu curso estudando os ícones da música clássica e assim por diante. Mas, mais uma vez, aparece nesse debate algo muito forte na área. Quando se propõe a inclusão de outras músicas, outros conhecimentos e saberes e outras referências artísticas e novas formas de pensar o currículo, há sempre a reação em defesa da manutenção dos cânones e da continuidade da lógica colonial que sustenta a formação em música no Brasil e em diversas outras partes do mundo, dos mundos colonizados pela Europa. Esse é um problema, porque o debate não é vamos tirar esses para colocar outros. Vamos colocar outros e realinhar essa forma. Mas aí sempre que se propõe colocar outros, aparece o debate em defesa da manutenção, consequentemente, da exclusão. Em um texto publicado em 8 de março de 2021, Emma Sodan Williams traz já no título do seu artigo uma problemática sobre o perfil de formação em música da Juilliard Art School, famosa instituição no ensino de música, e a autora problematiza. É o título do trabalho. Juilliard must modernize or it will disappear. A Juilliard precisa se modernizar ou ela vai desaparecer. Violinista formada pela Juilliard, ela reflete sobre um perfil ultrapassado de formação, baseado em cânones do passado e com foco na formação de pessoas para atuar em uma cena musical e um campo de trabalho em completo declínio na atualidade. Emma, aqui, neste texto, não problematiza necessariamente aspectos relacionados à inclusão de outras culturas musicais que foram massacradas pela dominação da música erudita, e nem levanta qualquer bandeira contra a unilateralidade de raça, cor, gênero, entre outros aspectos relacionados à hegemonia desse repertório. Sua problemática é fundamentalmente centrada na inserção profissional do músico, pensando no músico formado nessa instituição e nas oportunidades de emprego que ele terá a partir do seu curso de graduação. Entre as suas reflexões, Emma problematiza: a Juilliard School me treinou com excelência para uma carreira orquestral tradicional. É o que torna a instituição tão extraordinária. Mas por que continua a preparar alunos brilhantes para apenas entrar no mundo das orquestras moribundas, com financiamento em espiral decrescente, sem ajudá-los a explorar outros gêneros ou expandir seu conjunto de habilidades para sobreviver a um mercado em transformação? É importante refletir que, se países beneficiados pela colonialidade no passado estão na contemporaneidade problematizando e questionando a hegemonia de tal tendência, é inadmissível para um país como o Brasil, que foi dominado e explorado pelos invasores desde o século XVI, não colocar em xeque nos dias atuais o modelo historicamente imposto de ensino da música erudita ocidental. A Emma está refletindo sobre uma das grandes escolas de música do mundo, nos Estados Unidos, país privilegiado, com outra realidade social e cultural, dizendo: nos Estados Unidos, o perfil de formação da Juilliard já não atende mais à realidade de trabalho e de inserção profissional do músico. As reflexões dos autores apresentados acima, o Robin e a Emma, podem perfeitamente ser aplicadas à realidade brasileira. Todavia, devemos nós,
a partir das singularidades históricas e culturais do Brasil, tecermos as bases das nossas próprias análises e ações no âmbito do ensino da música na educação superior, aspectos que eu venho perseguindo ao longo dos meus trabalhos nessa última década. A música erudita ocidental sempre foi uma arte restrita a diferentes tipos de elite econômica, educacional, intelectual, artística, entre outras, se considerarmos o limitado público que de alguma forma teve ou tem acesso a esse tipo de expressão cultural. Assim, trata-se de uma manifestação artística para poucos, até mesmo se considerarmos os países ricos da Europa que difundiu tal música para o resto do mundo. Essa tendência ainda foi amplificada em países como o Brasil, tendo em vista as disparidades sociais, as diferentes bases culturais que constituíram tal povo e a falta de pertencimento de um amplo estrato social a esse universo artístico-cultural musical. É nesse cenário que se delineia aqui, como no resto do mundo, o declínio da música erudita de concerto, sobretudo no século XXI. Em um país com grandes desigualdades e problemas sociais, manter programas público-institucionais de orquestras para tocar fundamentalmente música erudita da Europa do passado, assim como financiar instituições públicas para colonialmente ensinar alunos a reproduzir esse repertório, demonstra ser cada vez mais um projeto vazio com pouco ou nenhum espaço na contemporaneidade. Bonfim, lançando um olhar sobre a realidade das orquestras do Brasil, com foco no panorama atual do Sudeste, mais especificamente da cidade de São Paulo, historicamente considerados, respectivamente, berços das orquestras sinfônicas no país, explicita um claro declínio desse tipo de empreendimento musical, sendo levado a concluir a partir de sua pesquisa que a ideia de universalidade relacionada às práticas culturais de matriz europeia pautou a construção de ideia de cultura e de arte na sociedade local, nesse caso, São Paulo, orientando também a de música clássica. Nesse sentido, se delineou um processo de constituição de relações entre a sociedade e os organismos orquestrais baseado na ascensão social e na elitização, o que fez com que grande parte da população não necessariamente reconhecesse a música sinfônica ou clássica como prática cultural em seu cotidiano, ocasionando um baixo enraizamento dos hábitos de consumo vinculados à música orquestral. Ou seja, manter os currículos de música no Brasil majoritariamente vinculados a uma formação direcionada para esse perfil de música, sem considerar questões mais amplas e complexas, é insistir em preparar pessoas para um mundo em completo declínio, excludente, um mundo em que poucas pessoas terão espaço. Trazendo uma questão que vai além da problematização sobre constituir currículos a partir de uma diversidade de opções e de formar pessoas para o campo de trabalho real da música na contemporaneidade, Riven Sant, em uma reportagem publicada na revista Mel Online, no dia 28 de março de 2021, analisa aspectos problematizados por parte do corpo docente da Universidade de Oxford. O texto do autor é intitulado University of Oxford Music Faculty Considers Reform to Address White Hegemony as Staff Member Raises Concern about Music Curriculum's Complicity in White Supremacy in Light of Black Lives Matter Movement. O título em português: o corpo docente de música da Universidade de Oxford considera reformas para lidar com a hegemonia branca, já que membros da equipe levantam preocupações sobre a cumplicidade com a supremacia branca nos currículos de música à luz do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. O texto traz uma reflexão forte hoje no contexto da área de música da Universidade de Oxford, de que parte do universo dos alunos desses cursos estudam histórias fundamentalmente de forma hegemônica, vinculadas a essa realidade branca em um momento em que muitos dos seus antepassados estavam completamente excluídos dessa lógica. Assim, sugere
O texto sugere a reportagem com base nessa discussão de Oxford de que é preciso ir além de Beethoven e Mozart, contemplando uma diversidade de alternativas, o que inclui compositores negros, mulheres, entre muitas outras minorias, minorias no sentido de que pouco fizeram parte desse conjunto majoritário, né, de produção musical no cenário da composição e mesmo dos intérpretes. Então a ideia é que essa diversidade passe a fazer parte, indo além, portanto, nos currículos dos consolidados compositores. Em linhas gerais, a proposta de Oxford é muito parecida com a análise que eu fiz anteriormente sobre a proposta incorporada em Harvard, que gerou polêmicas, assim como essa proposta também vem gerando, como esse debate vem gerando. Quando se fala em incluir, ir além desses compositores, nós percebemos a defesa da manutenção como se eles fossem absolutos. Na linha desse último debate, nós temos visto crescer no Brasil um movimento forte de inclusão de novas culturas musicais e o reconhecimento de exclusões e epistemicídios históricos nos cursos de música, com diversas publicações abordando essa problemática e, recentemente, notas e proposições públicas, como a nota do Colegiados dos Cursos de Música da Unirio, o manifesto do coletivo Now and Musik contra o racismo nos cursos de música, expressa não apenas o grito de pessoas negras da área musical contra o racismo, mas também é um documento de base para os debates e mudanças que se fazem urgentes no nosso meio. Citação do próprio documento. Em um texto publicado em 2020, intitulado Afro-Brazilian Culture in Higher Music Education, Analysis from a Trajectory of Exclusions and Epistemicides, destaquei a realidade da educação superior em música no que se refere aos diálogos com as culturas afro-brasileiras. O texto evidencia que nós temos 2% dos conhecimentos trabalhados nos cursos com alguma relação com as culturas musicais afro-brasileiras, assim como os cursos de música são mais excludentes em relação à incorporação de estudantes negros, em relação ao número de professores negros, entre outros aspectos. Ou seja, os cursos de música são mais excludentes que outros cursos consolidados no cenário nacional. O que toda essa análise mostra é que, por diferentes perspectivas, há uma aclamação para mudanças nos cursos de música. Essas perspectivas apontam, nós precisamos mudar para incorporar uma diversidade musical que está excluída, para atender uma diversidade de estudantes que não são contemplados nesse perfil unilateral dos cursos, para dialogar melhor com o mundo e com o campo de trabalho e inserção profissional do músico, para corrigir exclusões e preconceitos históricos que estão na base desses repertórios e dessas praxes unilaterais, para lidar com questões mais abrangentes que estão relacionadas ao mundo da música no mundo e que não são contemplados por esses currículos centrados na lógica e nas sequências da música erudita de concerto produzida no passado. Ou seja, independente da perspectiva, todas elas são válidas e apontam para as necessidades diversas de mudanças nos cursos de música na atualidade. Como é possível transgredir essas normas? Como é possível pensar em novos parâmetros? É o que eu vou refletir nessa próxima parte da minha abordagem, trazendo 3 exemplos, mais como ilustração e análise do que necessariamente exemplos para serem reproduzidos, que evidenciam formas distintas, ora com mais rupturas, ora com menos, de lidar com os currículos em música para o século XXI. Bom, o primeiro exemplo que eu trago aqui para ilustrar uma outra forma de pensar o currículo é um exemplo de fora do Brasil, do curso de bacharelado em produção musical da Universidade de Örebro, na Suécia. E o exemplo que nós temos aqui rompe fundamentalmente com essas hegemonias dos 3 pilares que eu destaquei ao longo da fala, dos 3 eixos e daquelas 6 características decorrentes dele. Olhando para o currículo, o que a gente percebe? O que nós temos aqui é um semestre do currículo
e esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, equivale às semanas do semestre. E nós temos do lado aí o conjunto de saberes que são trabalhados: harmonia, arranjo, produção musical, engenharia sonora, empreendedorismo. Todos os conhecimentos e saberes mobilizados e integrados num projeto de praxis de produção musical, e esse projeto é um projeto definido pelo estudante, a partir do seu perfil, a partir do seu trabalho, do seu foco na formação profissional e, claro, orientado pelo conjunto de professores. Mas ele não faz uma disciplina de harmonia, ele trabalha um módulo de harmonia integrado com arranjo, com produção musical, para utilizar, aprender e aplicar a harmonia que ele precisa para desenvolver o projeto que ele desenvolve. Ao longo do semestre, o que nós vamos perceber? Você não tem aquela sequência de aulas que toda semana, no mesmo dia, o estudante vai fazer uma disciplina. Ele tem aulas que vão se alternando, mudando de foco, todas articuladas com o desenvolvimento do projeto dele, e aí ele passa por uma avaliação no meio desse processo. A avaliação define, por exemplo, que o projeto pode ter um bom desenvolvimento no que se refere às questões do empreendedorismo, ele terá uma boa inserção, ele sabe as estratégias de lidar com o mundo do trabalho, não para servir ao mundo do trabalho, mas para encontrar estratégias de fazer com que o projeto dele alcance uma projeção dentro do perfil desse projeto. E ele pode precisar de um suporte maior nas questões vinculadas ao arranjo. Então ele vai mudando o foco, a carga horária dedicada a cada um desses conhecimentos de acordo com a necessidade. Esse projeto rompe muito mais explicitamente com esse formato que nós estamos acostumados, já que toda semana ao longo do curso é uma semana diferente, que entra novos conhecimentos, novos saberes, não em função dos conhecimentos e saberes, mas em função do tipo de conhecimento e saber que o estudante precisa para esse projeto. Então, aquele primeiro eixo da hegemonia de um tipo de saber, no caso da música, o saber da música erudita, ele não existe aqui, como não existe também a hegemonia de um tipo de música popular, já que o curso é um curso de produção musical. Então o estudante pode ter um projeto de produção mais vinculado à realidade da música popular americana, o jazz, por exemplo, ou do jazz europeu, e um outro estudante pode ter um projeto vinculado à música brasileira. Esse é o foco do curso deles, trabalhar com uma ampla diversidade, e isso não está pré-definido, como é feito no currículo, dentro dos padrões daquela disciplinaridade, daquela linearidade, daquela unidimensionalidade, daquela previsibilidade sequencial, né, dos caminhos todos pensados. Aqui os caminhos vão redefinindo em função do projeto. Um curso em módulos ele funciona muito diferente de um curso em disciplinas, já que os módulos são unidades mais abrangentes de formação e eles acontecem sempre em função de um saber que está sendo o norteador do processo de aprendizagem que ali acontece. Ou seja, o estudante estuda harmonia, arranjo, produção musical e assim por diante, de forma extremamente integrada, e não como acontece na disciplina. Um em um dia, outro no outro dia, um trabalhando o repertório, outro trabalhando com o outro repertório, porque aqui o projeto agrega todos esses conhecimentos e eles vão sendo apresentados e vão dialogando, integrando o processo de formação do estudante a partir do projeto musical, de produção musical que o estudante desenvolve. Então você tem, ao longo do semestre, 10 professores, 8 professores, 6 professores trabalhando, porque não quer dizer que arranjo vai ser dado exclusivamente por um professor. E não quer dizer que arranjo vai ser dado num momento separado de produção. Isso é feito de forma integrada, com professores distintos, a depender da especialidade. E aquela lógica de que o professor vai trabalhar 60 horas de uma disciplina, ela não existe, porque o conjunto de horas do semestre aqui, ele é dividido pelo conjunto de profissionais que desenvolve a ação educativa.
E esses conhecimentos e saberes não são uniformes e nem estão todos previstos a priori, porque eles dependem do perfil do projeto, que é vinculado ao perfil do estudante. O curso existe não em função de uma sequencialidade, não em função de uma previsibilidade, não em função de uma definição a priori de conhecimentos e saberes. O curso existe, o curso trabalha de forma articulada com o perfil, o conhecimento e saber que o estudante precisa para aquele estudante específico, para aquele conjunto de estudantes específicos, para que eles desenvolvam as suas atividades da melhor forma possível. Essa é uma grande diferença desse tipo de proposta curricular para uma proposta curricular centrada na hegemonia de conhecimentos e saberes da música erudita, no conceito limitado de música, em que, por exemplo, empreendedorismo quase nunca aparece. Isso não faz parte, nem outros diversos aspectos que estariam vinculados a esses saberes aqui, porque o foco é o projeto, assim como ele também não está vinculado àquela ideia progressiva, previamente definida de disciplina, cada uma no seu lugar fazendo o seu trabalho. Aqui tudo está integrado, e elas entram, saem, mudam de foco em função do projeto. Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer aqui é o fluxograma do curso de Música Brasileira Popular, que está em fase de implementação na UFPB, e é um curso que também apresenta uma série de rupturas, mas ele dialoga com algumas dessas tendências que nós estamos mais acostumados dentro das estruturas dominantes nos cursos de música no Brasil. Ele também é um curso modular, não é um curso disciplinar. O que eu quero dizer com isso? Já enfatizei anteriormente. O módulo é uma unidade que congrega alguma dimensão disciplinar, mas é uma unidade abrangente, que coloca junto uma série de saberes que estariam fragmentados em diferentes disciplinas. Então, ao invés de ter harmonia, você tem um módulo de música brasileira em que você trabalha com foco na música brasileira, dimensões históricas, dimensões harmônicas, dimensões estético-estruturais, dimensões interpretativas, pesquisa, entre outros aspectos, de forma completamente integrada. Então, o foco de música brasileira produz conhecimento sobre música brasileira, esse é o trabalho de pesquisa, trabalha com questões vinculadas à dimensão histórica, desenvolve uma série de parâmetros estruturais no que se refere à harmonia, à estruturação, entre outros aspectos, contempla dimensões da improvisação e assim por diante. Portanto, ele não fragmenta aquilo que, na verdade, está junto no processo de fazer música, aquilo que está junto na forma como a música existe na sociedade. Então, o que nós vamos perceber de imediato num fluxograma modular como este? Que ele é muito menos dividido do que um fluxograma disciplinar, onde você vai ter uma série de quadrinhos, todos em sequência e todos como pré-requisito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você não pode fazer o 8 sem fazer o 1 e assim por diante. Então aqui, apesar de ter algum pré-requisito, só aqui no caso das práticas de instrumentos musicais e canto, esses pré-requisitos eles não são definidores dos conhecimentos e saberes que estão ali na base desse perfil, desse componente curricular, e eles estabelecem uma sequência no sentido de que o estudante, dentro do seu perfil, vai fazer um desenvolvimento progressivo. Todos os outros componentes, eles não têm pré-requisitos e eles são muito mais agregadores de questões gerais da música e não são necessariamente fragmentados como uma estrutura curricular. Uma outra diferença dessa forma de pensar o currículo é que esses componentes que estão na parte de cima, eles são eixos contemplados por todos os outros. Então, quando a gente entra aí no primeiro período, você tem um componente, esse que está em cima, e esse componente define todo o trabalho que vai ser feito na produção de conhecimento, nas práticas instrumentais. Todo esse processo ele está vinculado à performance, ao registro sonoro, ao processo de gravação.
E isso implica que vocês, quando olham para um curso de música popular nesse formato, podem se perguntar, mas onde é que tem aqui produção musical, que é importantíssimo para o curso de música popular? Onde é que tem aqui improvisação, apesar de ter um componente específico, mas só um componente vinculado à improvisação? Onde é que tem aqui discussões vinculadas às relações étnico-raciais fundamentais para o curso de hoje? Esses eixos e vários outros são todos transversais. Não tem uma disciplina, porque o curso não é disciplinar, de improvisação com foco na improvisação todo o semestre, porque improvisação está na aula de instrumento, está nas dimensões históricas que vão aparecer aí em diferentes momentos, está na própria produção de conhecimento e assim por diante. Relações étnico-raciais permeia todos esses lugares, porque um curso disciplinar, o grande problema dele é que ele faz assim, você vai lá no curso de música e tem a aula de instrumento, o contraponto 1, a aula de percepção, a aula de história da música. E aí alguém diz, olha, tem que trabalhar relações étnico-raciais. Na lógica disciplinar, você cria uma disciplina. E quando você cria uma disciplina, a disciplina trabalha com os conhecimentos étnico-raciais, mas não necessariamente o instrumento, a história, a percepção, entre outros aspectos. Os eixos transversais são fundamentais porque eles trazem para todo o currículo aquilo que é vital de ser trabalhado em todos os lugares. Então, questões étnico-raciais precisam aparecer nas aulas de instrumento, precisam aparecer na hora que a gente está produzindo conhecimento, precisam aparecer quando você está tratando de aspectos históricos, culturais, estilísticos, entre vários outros aspectos. O curso também, como ele está focado na produção de conhecimento integrada, ele vai esvaziando a divisão entre o primeiro e o último período. Vocês vão perceber que você tem muito menos componentes curriculares, porque como eles todos são integrados, eles foram canalizando para a gente chegar naquela conclusão ali, que é um trabalho de performance, e a performance não foi trabalhada só na aula de instrumento, é tudo integrado aí. Assim como ele vai canalizando para que o estudante possa se expressar fazendo um trabalho escrito sobre uma temática que está vinculado com o que ele pesquisou no início do curso, com todas essas aulas, com o perfil de formação desse estudante e assim por diante. Então, a grande vantagem de um curso modular, ele acaba com aquela fragmentação, ele tira essa previsibilidade muito enfática nos nossos currículos disciplinares. Isso quer dizer que o estudante ele não precisa fazer esse primeiro período que está aí definido no primeiro período, ele pode inverter e fazer isso depois. Ele pode articular conhecimentos e saberes que são mais importantes para o momento que ele está vivendo quando ele entra no curso, entre outros aspectos. Não há uma aula de metodologia de pesquisa, que é uma aula que não faz sentido separada daquilo que a gente precisa pesquisar. No caso de um curso desse, música brasileira popular. Então, produção de conhecimento está vinculada diretamente às aulas de instrumento, às aulas mais genéricas aí que a gente definiu como música contemporânea, como cultura popular e música popular, entre outros aspectos. Então, essa estrutura, ela rompe com essa ideia da disciplinaridade, ela trabalha com unidades muito mais abrangentes, mas mantém uma certa lógica de organização dentro desse formato de currículo que a gente está acostumado. E a nossa opção em seguir esse caminho na UFPB é que a gente possa, de alguma forma, dialogar, inclusive, com os sistemas consolidados nas próprias universidades, nas pró-reitorias de graduação, entre outros aspectos. Mas essa estrutura, ela tira do cerne aquela pulverização de disciplinas. Não tem gravação em todo o curso. Todos os trabalhos feitos em cada um desses semestres serão gravados, serão apresentados em um palco. A gente não tem uma disciplina específica para isso, porque isso está em tudo. Então, o que nós temos aqui é um conjunto de praxes de músicas brasileiras populares que incorpora pesquisa, história, harmonia, percepção, performance, entre vários outros aspectos, e produz a formação, produz o conhecimento para a formação do estudante a partir desse aspecto altamente integrador. Chego aqui então ao terceiro exemplo, terceiro e último exemplo dessa minha abordagem, e esse fluxograma que eu vou apresentar aqui para vocês, diferente dos outros dois,
ele é um fluxograma hipotético, ele não existe implementado ou em processo de implementação em nenhuma universidade. Eu criei hipoteticamente, para trazer um exemplo aqui para a gente, que fosse mais próximo dos modelos de currículo que a gente tem hoje, inclusive mantendo algumas das características e das tradições que estão na base desse modelo, mas que apresentasse também alguma alternativa de ruptura, arejando o currículo em relação a alguns aspectos que têm sido extremamente problemáticos nas análises que nós temos feito dos currículos no Brasil. O primeiro aspecto tem a ver com os eixos transversais, como eu destaquei no currículo anterior, né, do curso de Música Brasileira Popular da UFPB, que são eixos que permeiam todo o currículo e que trazem uma outra dimensão para as aulas de instrumento, para as aulas de história, para toda a conjuntura musical. Ou seja, mais uma vez, você não pode pensar dimensões étnico-raciais desvinculadas disso. O que importa é como dimensões étnico-raciais se manifestam no campo da música, no que tange a performance instrumental, no que tange a história da música, no que tange ao conjunto de compositores e procedimentos composicionais utilizados, entre outros aspectos. Como é que a gente pensa a formação ética do estudante, e faz sentido para um curso de música pensar a formação ética do estudante de forma vinculada à articulação da música como uma dimensão ética da sociedade. Portanto, ele tem que pensar a ética em todas as classes, em todas as aulas, em todos as atividades, em todos os componentes que fazem parte do projeto curricular. Empreendedorismo, não faz sentido ter uma aula de empreendedorismo, já que ele tem que aprender a ser empreendedor, a lidar com o empreendedorismo nas práticas instrumentais, nas práticas composicionais, nas diversas atividades que ele desenvolve e assim por diante. Então, ele rompe com essa ideia de caçar um lugar para colocar uma disciplina, colocando vários eixos de formação na base geral do currículo. Um outro aspecto é que ele também se propõe a ser um currículo mais modular, apesar de seguir a linearidade e a sequência consolidada na área de música. É um curso pensado para ser um curso de performance instrumental, de instrumento, assim, mais tradicionalmente chamado na nossa área, com foco na música erudita. Então ele não abandona a ideia da sequência linear histórica e nem a ideia da sequência linear teórica. Se vocês olharem para o currículo, isso está aí. Música antiga, medieval e renascentista, música barroca e clássica, música romântica e contemporânea do século XX, entre outros aspectos. Mas ele é muito mais agregador, porque ao invés de colocar a história de um lado, a teoria do outro e vários componentes soltos trabalhando percepção, estruturação, a ideia desse currículo é que isso vem para dentro de um grande módulo, por isso ele tem uma carga horária extensa, e nesse grande módulo você vai trabalhar música barroca, por exemplo, pensando em todas as dimensões que fazem a música barroca, e não uma disciplina que vai trabalhar a harmonia, outra disciplina que vai trabalhar a história, na outra em que vai se tocar a música barroca e assim por diante. Então, o currículo em módulos é a proposta desse, ele é muito mais agregador, colocando junto o que estaria num currículo extremamente disciplinar, completamente fragmentado, inclusive trabalhando com repertórios distintos. Então essa é uma grande diferença. Mais uma vez, ele tem aí produção de conhecimento em música, não é aula de metodologia de pesquisa para aprender a citar a BNT, entre outros aspectos, mas sim como é que se pesquisa, como é que se produz conhecimento inovador em música, no que tange a música barroca, no que tange a música renascentista, no que tange a qualquer tipo de música, com a perspectiva de que o estudante entenda que ele está aí para entender, para compreender, para estudar elementos que já foram produzidos na musicologia e nos diferentes campos da música, mas também está aí se preparando para produzir novos conhecimentos já no seu processo de aprendizagem. E é produzindo conhecimento em música vinculado a todos esses eixos que ele vai estudar, quando for preciso, pesquisa documental, pesquisa etnográfica, pesquisa bibliográfica, pesquisação
e um conjunto de outros procedimentos, como é que ele faz um questionário, como é que ele faz um grupo focal, como é que ele redige um texto, o que é uma dissertação, entre vários outros aspectos. Mas não faz sentido você separar isso do estudo de música, que é o que tem acontecido. Por isso nossa área, entre muitos outros problemas, não tem na graduação uma tradição de pesquisa, porque pesquisa é pensado como algo fora da música. E pesquisa para nós faz sentido porque nós estamos nos propondo a sermos também autores, a não só reproduzir e estudar aquilo que foi pronto, como produzir e fazer parte desse cenário de produção de conhecimento como um todo. O curso também tem essa tendência de começa mais denso e ele vai canalizando para o processo de realização dos estágios profissionais, da performance e da escrita de um trabalho monográfico. Como eu disse, esse projeto é hipotético, eu apresentei para os pares aqui da minha universidade, mas eles preferiram seguir um caminho mais disciplinar neste momento. Então, esse fluxograma ele está em aberto, se alguém quiser implementar, pode ficar à vontade. Eu terei todo prazer em ajudar, responder questões, contribuir de alguma forma para que ele seja implementado, mas a minha ideia com ele é, na verdade, trazer reflexões e mostrar algumas alternativas, como mesmo dentro do cenário da música erudita, a gente pode pensar em novas formas de organização do currículo, inclusive entendendo que numa proposta como essa, vocês vão perceber em diversos momentos, ele mantém música barroca, ele mantém música clássica, música romântica, mas traz a cena de compositores locais, compositores brasileiros, ou seja, de fato, música erudita num conceito bastante lato, e não esse conceito de conhecimentos e saberes da música erudita, que é o que vem sendo amplamente criticado nos nossos cursos, em todas essas constatações, centrada na música produzida no passado na Europa Ocidental. É importante música erudita também produzida na América Latina, nas Américas como um todo, na Oceania, na Ásia, na África e no Brasil, fundamentalmente. Então, essa é uma perspectiva que apresenta algum arejamento em relação a essas estruturas muito dominadas por aqueles 3 eixos, aquelas 6 características, vou voltar a esse ponto, mas é um currículo que nos dá alguma possibilidade de trabalhar de forma mais ampla, de pensar essa realidade da própria cena da música erudita com foco no campo atual de inserção profissional e de pensar um currículo que pode seguir um fluxograma muito menos linear e um fluxograma mais aberto, mais conectado e mais integrado em relação a essas estruturas consolidadas que a gente aprendeu a trabalhar e vem mantendo dentro dos cursos de música. Como uma breve conclusão, o que eu quero destacar é que esses 3 eixos, a dominação dos conhecimentos e saberes da música erudita europeia do passado, a manutenção de um conceito restrito de música, limitado ao universo das estruturas sonoras, e a perpetuação de um modelo disciplinar como absoluto, tem nos impedido, de fato, de realizar mudanças expressivas que nós queremos, que nós sentimos que é necessário, que o mundo aclama, que a cultura pede, que os nossos estudantes precisam, que os nossos estudantes desejam. Portanto, a minha proposta a partir dessas análises é que, de fato, se nós queremos mudanças, que nós pensemos em reformas curriculares que não comecem sendo reféns desses 3 pilares consolidados. Vamos romper e trazer outros conhecimentos e saberes. Vamos trazer a diversidade, vamos pensar no mundo de inserção profissional e que tipo de praxes musicais os nossos estudantes poderiam desenvolver para dialogar de forma muito mais contextualizada com esse mundo. É importante pensar que um curso de música tem compromisso com a sociedade, que um curso de música tem responsabilidade ética, que um curso de música precisa preparar sujeitos, inclusive para que eles possam se integrar melhor à sociedade, a partir de pilares que transcendem a ideia de música como algo vinculado à estrutura sonora. Música é som, é estruturação e é expressão, mas é sentido, é significado,
é valor, é desejo, é sentimento. Sem isso não existe música. É preciso entender que quando se trata de política, que quando se trata de ética, que quando se trata de cultura, de sociedade, de educação, nós estamos tratando de bases fundamentais da música. E a música tem muito a ver com esse projeto de mundo que nós queremos, que nós precisamos e que nós desejamos. É preciso entender que há muitas formas de ensinar, muitas formas de aprender, e que o conhecimento não é linear, e que as estratégias de aprendizagem e formação não são lineares, e portanto nós não podemos nos mantermos reféns dos currículos disciplinares. Disciplinares com base em uma lógica colonial, centrada na racionalidade moderna, que dividiu o mundo, que partiu o mundo em disciplinas a partir do olhar positivista e que nós entendemos não serve mais para pensar o mundo nos dias de hoje. Rompendo com esses três pilares, nós estaremos completamente mais abertos para incorporar mudanças que nós queremos, que o mundo precisa, que a sociedade deseja, e que vai fazer da música algo muito mais importante para a expressão artística, algo muito mais consolidado, algo muito mais contextualizado com o mundo como ele é, do que vem sendo na atualidade os nossos cursos de música. Muito obrigado pela atenção de vocês.